Boa noite, pessoal. Eu vou fazer agora a correção das atividades do dia 6 até o dia 9, que pedia para que vocês acessassem esse site, que era Monte um Átomo, clicasse na primeira opção, construir um átomo, e em seguida seguir as orientações. Inicialmente era para que vocês fechassem essa janela, desmarcassem o item elemento e marcassem a opção ver estável instável. A partir dessas orientações vinham as questões que vocês precisavam fazer algumas modificações no programa para conseguir respondê-las. Então, na número 1, para responder esse conjunto de perguntas, acrescente 3 prótons. Então, você vinha na caixinha do próton e arrastava 3. 2 nêutrons, a mesma coisa com eles, e 2 elétrons. A partir disso, a pergunta letra A dizia: que átomo é esse? Utilize a tabela periódica do livro para responder essa questão. Você só vai conseguir descobrir que átomo é esse por meio da quantidade de prótons, que é o que diferencia um elemento de outro. Então, se você olhar na tabela periódica, um elemento que tem 3 prótons, que foi a quantidade que eu pedi que fosse colocado, ele tem obrigatoriamente um número atômico de 3, e com isso, olhando na tabela, o número atômico 3 corresponde ao elemento lítio. Letra B. O átomo é neutro ou é um íon? Eu já deixei essa resposta aqui quando a gente marca essa opção ver neutro, ver íon, então eu já deixei informando que isso é um íon, mas eu pedi para que justificasse por que ele é um íon. Você tem essa resposta quando você compara a quantidade de prótons e de elétrons desse elemento. Nesse caso, eu tenho 3 prótons e 2 elétrons. Próton carga positiva, elétron carga negativa. Se eu tenho 3 cargas positivas e só 2 negativas, eu vou ter uma positiva sobrando. Então, quando eu tenho essa diferença de cargas, o átomo deixa de ser neutro e passa a ser um íon. E já respondendo a letra C, que diz que se for um íon, sua carga final produzir um íon positivo ou negativo? Nesse caso, se eu tenho cargas positivas sobrando, que eu tenho 3 prótons, um a mais do que os 2 elétrons, eu vou ter uma carga positiva, que me dá um íon positivo. E na letra D, pergunta, esse íon é um ânion ou é um cátion? Se eu sei a carga desse íon, eu sei que tipo de íon que ele é. Então, se ele tivesse uma carga negativa, se ele tivesse elétrons sobrando, ele seria um ânion. E lembra da minha dica, ânion tem 2 N's, então eu me lembro de negativo, e o cátion é quando é uma carga positiva, que é a nossa resposta. Na letra E, pedia para anotar esse elemento no formato de representação, aqui fora da tabela periódica, como modelo de acordo com o que a gente já conhece. Nesse modelo, eu sempre vou ter o elemento aqui, eu coloco o símbolo dele. Nesse caso, o elemento é o lítio, de símbolo Li. Deixa eu aumentar aqui. Embaixo eu vou colocar o Z, que é o número atômico. Nesse caso, ele tem um número atômico de 3, já que ele tem 3 prótons. E em cima eu coloco o A, que é o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, ou seja, tudo que tem lá dentro do núcleo. Então eu pedia para que vocês colocassem 3 prótons e 2 nêutrons, número atômico de 5. E quando esse elemento é um íon, eu preciso colocar a carga elétrica do lado direito superior. Nesse caso, a gente acabou de falar que ele é um íon positivo, que ele é um cátion, e com uma carga de mais 1, ou seja, ele tem um próton a mais do que os elétrons, uma carga positiva sobrando. Então, você pode colocar um mais 1, ou só o mais. Todas essas 3 afirmativas, elas são encontradas nos livros didáticos, então como for melhor para vocês. Passando para o número 2, ainda era para manter esse mesmo formato de 3 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. E agora eu pedia para acrescentar um elétron no átomo. Então, vinha aqui e pegava um elétron. E a pergunta era, o que aconteceu com esse átomo? Se antes ele era um íon porque ele tinha 3 prótons e 2 elétrons, um próton a mais, agora ele ficou um átomo neutro. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de partículas positivas, que são os prótons, e de negativos, que são os elétrons. Na letra B, pedia para acrescentar outro elétron. Então, eu vim aqui mais um elétron. E a pergunta era, o que aconteceu nesse caso? Agora ele virou novamente um íon, só que dessa vez de carga negativa. Porque contando aqui,
Eu tenho 3 prótons e 4 elétrons. Eu tenho uma carga negativa a mais. Então, quando ele ganha elétrons, ele está ganhando cargas negativas e, com isso, ele passa a ser um íon negativo, ele passa a ser um ânion. E na letra C? Isso alterou a estabilidade nuclear? Quando eu acrescento elétrons, eu mudei alguma coisa dentro do meu núcleo? Eu deixei essa opção marcada de instável ou estável, que isso tem a ver com a quantidade de a correlação entre prótons e nêutrons. Se eu não mudei nada dentro do núcleo, o núcleo continua a mesma coisa, a estabilidade não muda. E na letra C? O que acontece com a carga conforme você adiciona os elétrons? Eu já respondi antes. Quanto mais elétrons eu estiver adicionando, se eu vier aqui e colocar mais elétrons, ele vai ficar com mais cargas negativas sobrando e ele vai ficar mais negativo ainda, vai cada vez ser um ânion com uma carga maior. Bom, na número 3, dizia que para responder esse conjunto de perguntas, clique no mais do item elemento para aparecer essa tabela. E em seguida mude a configuração do átomo para 4 prótons, então mais um próton, 4 nêutrons, mais 2. E para confirmar aparece aqui a quantidade. E 4 elétrons, então vamos devolver um aqui. Pergunta, que átomo é esse? Novamente, para eu saber que átomo é esse, eu preciso olhar a quantidade de prótons, né, os laranjas. Se eu tenho 4 prótons, aqui na tabela ele já está me mostrando, aqui ó, berílio. Número atômico 1, 2, 3, 4. E pergunta se ele é nuclearmente estável. Está mostrando aqui que não. E esse conceito vocês não precisam preocupar por enquanto, que a gente vai falar disso depois. Só queria que vocês tivessem essa ideia de que não é porque eu tenho 4 prótons e 4 nêutrons que o átomo tem um núcleo estável. Mas isso não precisa preocupar por enquanto. E na letra C dizia, comece a adicionar prótons. Então vamos colocar. Observando o que está acontecendo com o símbolo. Se eu adiciono mais um próton, tá vendo que ele passou de berílio para o boro, que é o símbolo B? Adiciono mais um, passo agora para o carbono. Adiciono mais outro, passo para o nitrogênio. E a pergunta é, o que aconteceu com o símbolo conforme você adicionou prótons? Lembra que se eu quiser mudar a carga de um átomo, eu não posso mexer na quantidade de prótons, eu tenho que mexer na quantidade de elétrons. E quando eu mexo na quantidade de prótons, eu mudo de elemento. E quando eu quero mudar a carga elétrica, eu não quero mudar o elemento, são duas coisas diferentes. Então, o que foi acontecendo com o elemento é que ele foi mudando à medida que eu adicionava uma quantidade de prótons. E na letra D dizia para voltar a configuração 4 de cada, então vamos voltar aqui os 3 prótons que a gente colocou. E comece a adicionar nêutrons. Quando eu adicionei um nêutron, eu já tive uma diferença aqui. Ele mudou de um átomo instável para estável. Tá vendo que ele está paradinho aqui? Como se o núcleo dele tivesse bonitinho. E pergunta o que aconteceu com o símbolo conforme eu adicionei nêutrons. Mudou alguma coisa? Não. Antes era o berílio, continuou sendo berílio. Porque eu não mudei a quantidade de prótons, eu mudei a quantidade de nêutrons. E quando eu mexo na quantidade de nêutrons, só está mexendo para tornar o átomo um isótopo, que foi aquilo da pesquisa que eu pedi para vocês. Ele não deixa de ser o mesmo elemento, ele continua sendo berílio, mas muda a quantidade de nêutrons. Isso pode interferir no átomo ser estável ou não. É por isso que a gente falou, eu espero que vocês tenham visto nas pesquisas, quem fez, que quando o átomo é um isótopo, ou seja, ele muda sua quantidade de nêutrons, ele pode ser radioativo, que inclusive são a maioria dos usos dele na medicina, na indústria, é eu pegar isótopos radioativos de um elemento. Ele se torna radioativo quando eu mexo nesse núcleo dele, quando eu mexo na quantidade de nêutrons, certo? Na número 4, pedia para primeiro restaurar tudo isso. E agora observar a tabela no canto esquerdo à medida que faz as alterações. Pedi, comece a adicionar elétrons. Eu vim aqui. Teve alguma mudança na tabela? Nenhuma. Porque eu não tenho nenhum elemento aqui ainda, eu só tenho elétrons circulando sem nenhum próton. Eu não tenho nenhum elemento caracterizado. Depois, novamente, reinicie tudo e comece a adicionar nêutrons. Comecei a adicionar nêutrons. Fez alguma diferença? Nenhuma. Agora, reiniciei tudo. Comece a adicionar prótons. Tá vendo que cada vez que eu adiciono um próton, o meu elemento muda?
Então essa é a função dos prótons, diferenciar um elemento de outro. Todo elemento que tiver 4 nêutrons vai ser o berílio. Desculpa, 4 prótons vai ser o berílio. Se tiver 5 prótons vai ser o boro. Se tiver 6 prótons vai ser o carbono e por aí vai. E já no número 5, a partir das questões anteriores, reflita e responda as questões abaixo. Caso julgue necessário, faça alterações no programa para te ajudar. E pensando nisso então, letra A. Qual partícula determina o tipo do átomo na tabela periódica? Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Quando eu mexo na quantidade de prótons, adicionando ou retirando prótons, eu estaria mudando o elemento. Então, prótons para a letra A. Qual partícula está associada à estabilidade nuclear? Quando eu quero saber se o átomo... Opa, não está marcado aqui. Se um átomo é estável ou instável, seu núcleo depende da quantidade de nêutrons que eu coloco relativo à quantidade de prótons. Então, letra B, nêutrons. Letra C. Quais partículas alteram efetivamente a massa atômica do átomo? Esse conceito, caso você não lembre, você poderia ter colocado aqui para mostrar que quando eu mexo na quantidade de nêutrons, por exemplo, tirei um nêutron, passou o número de massa de 9 para 8, mais um, de 8 para 7. Ou quando eu tiro prótons, eu mexo na quantidade de massa, além de que no próton eu mudo o número atômico e de massa. Então, letra D, qual partícula altera a carga elétrica do átomo? Tá vendo nesse nosso exemplo? Eu tenho um íon positivo, porque por enquanto eu tenho 2 prótons e nenhum elétron. Vem aqui, adiciona um elétron, adiciona 2 elétrons. Para ter mais uma ideia, vamos ver, até marcar aqui a carga. Se eu tenho 2 prótons e 2 elétrons, ele é um átomo neutro, eu não tenho nem positivo nem negativo sobrando. Se eu adiciono um negativo, adiciono um elétron, tá vendo que a carga diminuiu? Adiciono mais outro, uma carga negativa mais 2, porque eu tenho 2 elétrons a mais. Então, na letra D, quem altera a carga é o elétron. Se eu vier aqui, vamos colocar um próton, mais 2 prótons. Ele volta a ser um átomo neutro, porque eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Só que eu mudei também o elemento. Então, não considerem prótons como partícula que muda a carga elétrica, por causa dele mudar também o elemento. Por fim, na letra E, a relação entre quais partículas irá determinar a carga elétrica do átomo? E foi o que eu acabei de responder. É a relação entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Como no exemplo, eu tenho 4 prótons e 4 elétrons. Estou mostrando aqui para mim. Se eu altero a quantidade de prótons, eu realmente altero a carga, mas também altero o elemento. Mas se eu mudo a quantidade de elétrons, ele muda só a carga, é a única coisa que acontece. Mas a pergunta é, a relação entre quais partículas? Se eu comparo a quantidade de prótons e elétrons, é que vai me dar essa resposta. Então, a letra E, prótons e elétrons. E, por fim, falou para vocês se divertirem para ir aqui na aba Jogo, escolher alguns e aproveitar o tempo para divertir um pouquinho. Sei que é estranho falar divertir numa aula de ciências, mas era uma forma de vocês estudarem mais divertidamente. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Qualquer coisa eu vou estar à disposição.